Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pod Livecast. Nosso objetivo aqui é conversar sobre o mundo da construção civil de maneira leve e descontraída. Já deixa aí reservado toda segunda-feira às 7 horas da noite pra gente bater esse papo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também se inscrever no Spotify que a gente tá por lá. Bom, aproveitando, eu sou a Roberta. Eu sou o Marlon. E hoje a gente está aqui com dois convidados super ilustres, que já participaram de vários eventos conosco. Muito obrigado, Marquinho. Ele é responsável da Mega Alarmes. Obrigadão por você estar aqui, viu? Opa! Maurício, muito obrigado pela sua presença. Maurício obrigado. é administrador, empresário. Ele membro da agência 2050 São José do Rio Pardo. Parabéns. Sim, valeu, um prazer estar muito aqui obrigado. com vocês hoje. Pessoal, antes de começar o bate-papo em relação à construção civil, o que a gente gostaria de saber, assim, como foi a vida de vocês, para vocês chegarem onde vocês estão hoje, assim, quais foram os aprendizados, as passagens, as contribuições que trouxeram vocês a estar fazendo o que vocês estão hoje? Pode começar. Não, pode começar que eu tenho mais longo. A vida toda trabalhando, né? Uhum. Eu acho que aquilo que eu estava brincando há pouco tempo atrás, eu sou uma pessoa, para trocar uma ideia, interessante, porque eu sou aposentado, sou funcionário público, né? Sou militar da reserva, empresário há mais de 20 anos, então a gente tem um pouquinho de experiência. Ainda é pai de família? Tem bastante conta para pagar. É a gente verdade. continua ainda na atividade também, com o comércio, né? Estou aqui em São José há cerca de 20 anos, né, trabalhando na área de segurança eletrônica. E da segurança eletrônica surgiram outros ramos de atividade. A parte de prestação de serviço na área de portaria, terceirização, a parte de internet. Antes vieram outros projetos, nós tivemos uma e-commerce, uma Mega Web TV, trabalhamos na área de rastreamento, então a gente está sempre com algum projeto, alguma coisa para tá tentando desenvolver aí, né? Bem legal. E você, Maurício, conta pra nós um pouquinho. Eu trabalho com meu pai desde de pequeno na loja de carros lá e o Marquinhos falou, acompanhando ele contando a história, cresceram juntos ali também, né, Marquinhos? Então é muito legal ver, a gente conhece toda a família do Marquinhos ali, meu pai cresceu junto e ver que desde pequeno ali trabalhando com ele, é muita história que vem pra trás, a gente acaba aprendendo muito com isso. Eu tô lá desde os 16, 17 anos com meu pai. E há uns 5, 6 anos atrás a gente abriu a corretora de seguros para começar a atender os clientes da loja e abrangiu mais produtos. E é o que o Marquinhos falou, essa questão de eu sou uma pessoa muito inquieta. Tô lá na loja, a gente tem a loja aqui, tem a loja em Guaxupé, tem a corretora, já tive outros negócios que fecharam, já tem programação para esse ano abrir outros. Bacana. E não pode parar, não pode parar. E essa correria eu gosto demais, pelo jeito você deve gostar também, né, Marquinhos? Não tem jeito, a gente tem que parar, mas não. Eu adoro essa loucura. Inclusive, eu falando, né, um dos primeiros empregos não foi nem pro Zé, né, que eu saía junto para divertir, entregar salgadinho e comia também. Com a avó dele eu trabalhei, né? Com a dona Inês, eu entregava salgadinho para ela, eu era tão pequeno que nem vendeu, eu acho que ela não deixava, eu só levava, entregava de manhã no posto, mais um doce. Que bacana. Então faz tempo que eu tô no mercado, hein? Que legal. Você é natural daqui, Marquinhos? Não, sou nascido em Casa Branca, Você é de Casa Branca. mas me considero riopardense, desde os 3 anos de idade aqui. Desde os 3? A gente já falou, a gente estava falando agora há pouco de guarda-mirim, dos projetos que estão vindo pela frente aí. Sim. Fui guarda-mirim desde os 12 anos, né? Bacana. Então, ontem ainda fiz aqueles comentários, né? Já trabalhei em diversas áreas, já fui na prefeitura, cuidava da máquina de Xerox, né? Do protocolo, então... Verdade. Hoje a gente pergunta de máquina de Xerox, pessoal. Antes você tinha que pedir requisição para conseguir tirar um Xerox, alguma coisa de tão... Tão importante que era, né? Tempo passa, hein? Tempo passa. Aí veio, né? Fui bancário, né? Também a F. Barreto também não é do tempo de vocês, já fechou, já não existe mais agência. Aquela agência no final no começo da 3 de maio, do lado direito ali, era onde começou a F. Barreto. Depois foi Bamerindos e outras empresas. Bamerindos ainda bem. Aí depois fui pra polícia, né? 28 anos, trabalhei em umas 5 ou 6 cidades diferentes aí. Encerrei a carreira na corporação na região de Mojimirim, Mogi Guaçu. Bacana. Mas nunca me desliguei de São José, sempre morando aqui. E sempre tendo alguma atividade, alguma empresa, né? A média sempre foi 2 ou 3 CNPJ fazendo alguma coisinha, sempre alguma coisa. Muitos aprendizados, né, Marquinhos? Demais, eu acho que você sempre consegue agregar alguma coisa.
Tá? E a gente sempre foi um pouco arrojado nessa parte de ideia, de lançar, né? Eu falo, nós tivemos uma web TV, em que ano que foi lá, Brunão? Tá? Então falava uma televisão na internet, tá? O Brunão era estagiário lá, ele carregava era o pau de selfie lá. Ah, é? Que ano que era, Brunão? Que ano foi? 80 e pouco. Não sabe, Ele vai editar. Você nem lembra, tanto tempo que faz. Uma das primeiras e-commerce de São José do Rio Pardo eu tive também, eu vendia móveis. Né? Como eu estava em Mogi, eu conheci muitas empresas que tinham um grande potencial, só que não vendiam o produto para fora. A gente falou, vamos ver se dá certo. Juntamos um grupo de pessoas aqui que desenvolviam software aqui em São José e trabalhamos 2 anos. Mega Center 10 chamava. Então nós fazíamos venda e só não foi para frente porque não existia a estrutura que existe hoje de transporte. Porque hoje você consegue uma logística legal, você consegue um preço baixo. Na nossa época você entregava uma prateleira que você vendia, você já mandava 3, porque uma estragava no caminho. Entendi. Né? Então, não tinha jeito de ir pra frente. Atualmente a gente solicita as coisas na internet, por exemplo, esses microfones aqui. Eu comprei na terça-feira às 4 horas da tarde. No dia seguinte, às 3, estava na minha porta. Como é que pode? É impressionante. Menos de 24 horas. Oi. Sai de qualquer cidade. Qualquer canto chega do até Brasil, você. Entende? Então, assim, é muito impressionante, muito impressionante. A gente está construindo, tô reformando, né? E é isso aí, chega encomenda de sábado, domingo, feriado. Pô, baixa na tua porta, vai ver o pessoal Mercado Livre entregando alguma coisa. Exato. Não, ontem eu tava à noite em casa, a Maria começou a pegar o controle da TV, queria comer o controle da TV. Eu falei, meu Deus, dá um jeito nisso. Entrei no Mercado Livre, eu olhei um controlinho de borracha assim pra neném. Se você comprar nos próximos 40 minutos, será entregue amanhã. Eu falei, tchau, comprei. Cara, deu 10 horas da manhã entregado. Não é possível. É muito impressionante. Então, aquilo que eu falo, o time, tá? O e-commerce era uma excelente ideia. Sim. Mas na época errada, no sentido, na época que o país não tinha estrutura. Mesmo a Web TV, hoje em dia, tá aqui, ó, o que a gente está fazendo? A gente está produzindo conteúdo. A gente falava de futebol, né? Falava sobre as empresas da cidade, contava a história. Que legal, tá? Marquinhos. Então tinha muita coisa interessante, né? No sentido de desenvolver. Tava brincando, até luta de MMA, a gente gravava lá, tal, jogava em tempo real, que era extremamente difícil, porque... Sim. E a gente conseguia isso por quê? Porque a gente tinha a estrutura da internet por trás. Então ia lá, montava as estruturas e o pessoal botava lá, conseguia em tempo real para São José do Rio Pardo, numa web TV, você jogando conhecendo você, que a gente já conhece, eu, como Zé Roberto, a gente conhece um tempinho, desde a primeira obra. O que acontece? A gente vê esse seu perfil inovador, empreendedor, que no Brasil não é fácil, né, irmão? Nossa. Para ser empreendedor no Brasil, tem que ser um guerreiro. Aí 3 CNPJs, no caso seu também, Maurício, não é fácil, né? Isso a gente vê que você é uma pessoa assim, bem desenvolta e bem guerreira, bem aguerrida a isso. Isso que é bacana ter pessoas assim, conhecer pessoas assim. O brasileiro é assim, né? É assim. O brasileiro... Tá, vocês também estão sempre com um projetinho na manga, alguma coisa para incorporar, uma novidade para trazer. Sim. E isso é importante. E é importante para a cidade. Tá? Por quê? Porque começa a ser referência. Tá? Há quanto tempo atrás, de uns 10 anos para cá, que a gente começou a falar de alumínio. Mas na hora que falava em alumínio, minha primeira obra eu fui buscar em Campinas. Verdade. Material para conseguir comprar. E quase eu ficando lascado lá, né? Porque depois você não achava o pessoal. Aí com o tempo e hoje vocês conseguem entregar o mesmo produto que entrega lá. Sim. Tá? Não, eles não entregam mais, né? Vocês não estão entregando aqui. É verdade. E a inovação. Eu acho que aí que tá, o fazer o diferente. Tá? E isso é importante. Não fazer o que todo mundo faz, tinha o pessoal que brincava, fazer o que todo mundo faz não dá dinheiro. É o mais do mesmo. E ao mesmo tempo você vai entrar no mercado onde já está cheio de gente fazendo a mesma coisa. Verdade. Tá? Então, vai entrar com uma porta de madeira, um portal de madeira? Não, vamos fazer uma estrutura de alumínio, outro material e tal. Kit de porta-pronta lá. E o legal que eu acho, esse lado do empreendedorismo, né? A impressão quando o pessoal fala de empreender, parece que é uma coisa só externa, né? Do teu negócio, do teu dia a dia. Vou empreender, que vai ser um negócio fora do que eu estou fazendo hoje. E eu acho que vocês é um caso lá do empreendedorismo interno. Sempre pensando, quantas vezes a gente sentou lá e falei,
será que consegue fazer assim? Ó, se tiver jeito de fazer, nós vamos fazer. Vamos entender. E eu acho que é uma coisa que é muito difícil de você encontrar hoje, principalmente na prestação de serviço. A hora que você fala uma coisa que a pessoa... Ah, mas isso aí eu acho que é complicado, é difícil. Quebrar os paradigmas. Na minha casa eu escutei, desabafei com você várias vezes, escutei muito na minha casa. Eu falava, pô, mas eu quero assim, cara. Ah, mas ninguém usa assim. Eu falo, mas eu que vou usar, cara. Eu quero a parede dessa cor, eu quero a janela assim. Depois que o profissional lá vai e executa, puta, que legal, hein? Aí depois faz um Ctrl+C, Ctrl+V, já vem um... Nossa, muda replicação. Igual. Verdade. Agora, nesse errar e aprender, a gente passa por vários perrengues, né? Quem não passou aqui, que atire a primeira pedra. Nossa Senhora. Conta pra gente aí, se vocês passaram por perrengues, como que foi, quais foram os aprendizados que saíram disso, que é o mais importante, né? Tá, mas até que hora que vai? Hoje até meia-noite é facinho. Eu tava brincando, na hora que você falou. Nossa, cara. Até porque vou tocar nesse assunto que o pedreiro na época que fez já não tá mais nem aí, né? Então, Sim. Nossa, mas isso aí ainda mais quando a gente não tem experiência, né? Porque é do que eu falo, você começa a dar valor no engenheiro, no arquiteto, no projetista, depois que você começa a tomar paulada. No começo, aquele problema é maior. No começo da vida, menos grana, tá? Que você pode errar menos, é onde você mais erra porque você está querendo economizar. Tá? Ou comprar aquele produto, né, que ou é mais barato, né? O pessoal não faz a conta do produto final. A gente tá brincando, por exemplo, de uma porta, né? Mas a hora que você fala uma porta, mas o portal é mais barato do que a minha estrutura. Mas o que vem depois? Do carpinteiro, pintor, né? A tinta. O pessoal montando a tinta, correria achar a cor da tinta. Eu tô com umas 3 portas em casa lá, tá parecendo aqueles gatos maiados. Você vai olhando uma da uma, diferente da outra. Não, mas esse negócio de perrengue tem, eu até lembro de 2 assim, mas, pô, porque é o que você falou, primeira obra minha, sem experiência e querendo fazer a casa dos sonhos, né? Sim. Sempre é, né? E aí, peguei e fazer assim, esse assado, não, e pô, falaram que tem que ter projeto assim, projeto não sei o que, pra não ter dor de cabeça e tal, beleza, tá, peguei o gesso, como é que vai ser, beleza. Como eu cheguei, entrei um dia na casa assim, falei, cara, tá esquisito isso aqui, cara, já tava meio gesso feito assim no teto da casa, peguei, nossa, tem uma coisa errada. Eu peguei e eu falei, ô amigo, não é possível que é assim, cara. Foi então, fiquei na dúvida também, né? Porque geralmente eles usam um rebaixamento diferente, mas ninguém falou nada, eu fiz assim mesmo. Falei, como assim? Fez assim mesmo, cara? Mas resumindo, o pé direito é alto, né? Tinha que ter feito acho que com 30, 40 o rebaixamento. Ele tava fazendo igual em quarto, com acho que 7. Ah, meu Deus. Aí eu peguei, puta, já tinha feito metade da sala. Eu falei, pode parar. Aí liguei na pro arquiteto lá, falei, e aí, cara? Não sei o quê. Aí eu falei pro cara, mas te mandou tudo aí? Ele falou assim, não, aqui ó, tem todas as medidas, só essa que não tem, geralmente faz com 30, 40, mas como não tinha, eu fiz com 7. Falei, falei, não, pode arrancar, aí arranca, faz tudo de novo. E mais um com o Marlon que me salvou, a porta de entrada lá de casa, né? Foi sim. Você foi lá pra tirar as medidas pra fazer o orçamento, e daí eu falei, eu queria madeira, mas vamos ver o orçamento de alumínio e tal. Ele bateu o olho e falou, cara, essa viga aqui não vai rolar, a porta não vai abrir. Fora do local, só isso, mano. Tava dando uma diferença, né, do movimento pra porta pra uma viga. Eu peguei... Aí que você foi se bem lembrado. Aí foram lá, tiveram que descer um pouco a viga pra acertar o vão da porta. Eu falei, nossa. Mas esses são perrengues modernos, né? Da época do gesso, da estrutura de alumínio, que eu tava falando. Meu primeiro perrengue foi na primeira casinha lá, né? Pra começar, novão, né? 20 e poucos anos de idade, eu cheguei no fundo de casa, peguei uma casinha pela polícia, né? Uma casinha popular no Domingo de Silos. Morei nela até coisa de 4, 5 anos aí. Aí vi aquele terreno, aquele corte, falei, vou vir aqui uns 2 ou 3 sábados aqui, eu mesmo vou pegar esse picareta aqui, eu vou dar jeito nisso aqui, né? Rapaz, aí nessa parte eu desisti, não tinha Bobcat essas coisas, então. Rapidinho. Foi 1 mês eu desisti, não dei 2 meses. 1 mês? Aí eu contratei um pedreiro. Né? Não, isso aqui eu já estou acostumado a fazer muro de arrimo. Eu penso, não, é assim, bloco de 20 e tal. A senhora dá conta? Tá com pau.
Beleza, foi, subiu, fez o muro em uma semana, né, no fundo, assim. Ai, que beleza. Dali 2, 3 dias, por sorte minha, choveu, né, porque... Aí cheguei no outro dia, tava aquela linha assim, eu tinha perdido uns 3 metros do meu terreno, que o muro entrou pra dentro aqui. Nossa. Aí onde eu falo, o barato sai caro, né, porque aí você tem que demolir tudo de novo, ferragem, né? É sim. Aí aquele tiozinho que é o pedreiro, né, que é mais baratinho, amigo, não sei o que, fica arrumando um monte de desculpa, né? A culpa é de São Pedro, não deu o prazo lá de 6 meses do muro de curar. Do concreto, é verdade. Nossa, mas eu acho que quem constrói sempre acaba, igual você tá falando que sempre tem obra, eu acho que você vai aprendendo e vai pensando alguns profissionais, mas tipo, pra mim ali que foi uma experiência de primeira obra, nossa, quero uns anos aí, foi esfriar a cabeça sem pensar em outra. É assim. Só jardim agora, né? Nossa, só no jardim. Mas é assim. Olha, eu recebi aqui, no último episódio a gente falou para as pessoas enviarem os perrengues, né? Eu recebi um perrengue de uma arquiteta. Ela falou que ela trabalhou para uma família, ela fez parte de interiores e tudo mais. A família contratou uma construtora, achando que trabalhar com uma construtora ela ia minimizar o trabalho, né? Ia ter uma coisa mais segura, né? Melhor, mais bem feito e tudo mais. Durante a obra aconteceu a quebra de um vidro, isso foi durante a obra, ela comenta. E aí que foram descobrir, que depois de investigar muito, né? Porque a forma que quebrou o vidro não fazia muito sentido ali, foi de maneira muito frágil, que as esquadrias da casa da pessoa era tudo com vidro comum. E não com vidro temperado, como as pessoas pedem, como as pessoas não, as normas pedem, né? E aí a gente acha algumas pessoas por ou dinheiro ou desconhecimento e tal, acaba passando pelo que essa família passou, que é basicamente deixar o seu sonho, né? A sua vontade de ter uma casa para morar na mão de uma pessoa que não fez o trabalho corretamente. Então, o aprendizado fica aqui tem que ficar em cima, né, Marquinhos? Mas só não adianta, viu? Você vai chegando num momento que é muito técnico, dependendo do que você vai fazer. Você tem que acreditar na pessoa que você está contratando. Aí não adianta. Pode ser o pedreiro direto, pode ser o empreiteiro, pode ser a construtora. Você vai entrar na construção, você já tem que prever, né, que vai em algum momento dar um estresse. O que você tem que tentar identificar o problema o quanto antes para amenizar o problema. Mas, ou minimizar. Porque não adianta, porque senão você precisaria contratar um engenheiro para ficar o dia inteiro na tua obra, ajudando o pedreiro a tirar nível, ajudando o pedreiro a assentar as esquadrias. Né? Se bem que acaba tendo que ir lá 2 ou 3 vezes no mês, mas quantas vezes você não chega numa obra e tem que pedir para refazer? Tem que pedir. E pedir, né? Porque olha, jogo de cintura. Então é complicado. É verdade. Então, tudo isso aí acaba. E para quem que sobra? Aquilo que eu brinco, né? O problema cai no colo de quem vem por último. É no acabamento, né? Que o cara vai assentar o piso lá, começa aqui com 20 e termina com 40, fora do esquadro. Tá? A porta, né, de um lado tem 2,10, do outro 2,5. Aí quer que a porta feche. Quer que a porta funcione. Corre bem. Não tem onde correr. Então, de fato, tem que acompanhar. Tem que acompanhar de perto. Tá? Mas tem que já ficar com o espírito já preparado. Uma coisa que o estresse vai estar eu senti na minha obra, que esses de um amigo meu falou que ia construir, falou, se eu puder te dar um conselho, você tem o pedreiro de confiança? Eu tenho o pedreiro. Então chega nele e pergunta assim, com quem que você gosta de trabalhar? De pintura, de serralheiro, de encanador? Porque aí, cara, eles se conversam. Eu vi no outro podcast lá que vocês falaram também. Você começa a querer enfiar profissionais na obra que nunca se falaram, ou já tiveram até problema em outras obras. Aí Então, assim, o pintor lá de casa, que foi o segundo, né, terceiro, na verdade, para corrigir coisa dos outros, eu falei pra ele, eu precisava de um encanador, de um calheiro, acho que foi. Ele falou, fala com tal pessoa. Então, assim, aí, com esse cara, ele trabalhava junto na obra. Não, e outra, então, enquanto um pintava, o outro arrumava a calha e o negócio acontecia. Porque, que se for tal pessoa, eu nem vou na tua casa. Deixa ele acabar o serviço, aí você fala, pô, cara, é uma coisa que dependendo o empreiteiro ou um engenheiro, o arquiteto tocando a obra, tem
pedreiro, o pintor, o eletricista que não trabalha junto. Então, de fato, essa harmonia é importante. E o legal de você trazer, quem que você indica aí? Certo? Porque o cara indicando, ele vai estar envolvido junto com você com a responsabilidade do cara que está chegando. Você vai fazer uma então, forcinha pra dar certo. Né? Ele vai chegar no cara, tá precisando na bola comigo aí, eu que te indiquei, né? Então acaba, dentro da harmonia e também dos remendos, a coisa acaba correndo melhor. Sim. Mas é muito detalhe, né, cara? É muito detalhe uma obra, depois que você começa a olhar no final, você fala, nossa, passou Mas isso. aí- Mas sabe o que é? A maior parte dos defeitos, E o problema, o pedreiro que tava, ele não volta pra arrumar umas coisinhas, aí você vai atrás de outro pra, preciso... você tem que pagar meu dia pra ir lá fazer uma coisa que gasta 1 hora. E vai aquela bola de neve maravilhosa. E tem que tentar terminar numa boa, porque exatamente o que você falou. Sempre fica algum remedinho, um ajustezinho pra trás, Sim. algum alinhamento. Tem que ir Mas tocando. Vai entrar na É obra, muito tem que jogo estar de preparado para É isso. muito jogo de cintura, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio bem... E respeito entre as pessoas aí, porque o aprendizado é grande durante uma obra, né? É lidar com muitas pessoas, com, né, perfil de muitas pessoas diferentes, com trabalhos diferentes. Então E é uma Mas coisa muito manual, né, cara? Uma coisa que você tá falando, Demais. tirar um nível, tirar um alinhamento, a questão da espessura de básico, reboco, você fala que você pensa mesmo, você fala, cara, bater milimetricamente é complicado, Mas sabe né? o que é? Tem defeito na casa que só o dono vê. Então, você tem que tentar desencanar com isso, né? Porque tudo aquele pizinho Meu pai trincado, falou, todo meu pai mundo falou, vendo, ó, Vai ser uns 6, 8 meses aí pra você esquecer essas coisas da casa. Muda pra casa aí, pronto. E na primeira casa você sofre mais, depois você vai desprendendo. Depois você Daqui vai seis- aprendendo, Você né? vai, Daqui você uns vai 6 aceitando. meses. Aceita que dói menos. Mas se tiver na sexta obra, você vai estar tranquilo com isso. Filha E dele não estiver pensa que fazendo você não vai uma- errar, não. Você vai E errar, vai errar, você não, vai ter vai errar de estresse. Só que você aceita melhor. Isso, é verdade. Mas olha lá, é assim mesmo, né? Quando a sua filha estiver fazendo um aninho, você já tá começando outra casa. Mas acontece que assim, isso às vezes como o Marquinhos falou, como você também disse, na primeira construção assim, falta um pouco de experiência, dinheiro também, né? Falta ali a parte financeira, mas eu acho que com conhecimento melhor, sabendo que procurar bons fornecedores, bons profissionais, eu acho que isso minimiza um pouco, não Ô, é? Marlon, e profissional que acompanha a obra, que é o difícil hoje. Verdade. Então, o que que é? Hoje em dia, você tem que ter aquele cara que, você vai chegar numa fase, espera aí, mas isso que eu vou fazer aqui vai interferir lá na persiana. Quem que é o cara? Você já escolheu o cara da persiana? Escolheu, opa. Então, vem aqui, dá uma olhada aí. Porque senão o cara vai fazendo de qualquer jeito, aí ele chega para colocar a persiana. Não encaixa. É prever lá na Aí frente. aquele estresse, então. Esse conhecimento, eu acho que conforme vão passando as obras, você vai adquirindo. Porém, não pensa que isso vai eximir de problema, não. Às vezes você está olhando, o cara está sentando no piso ali, está lindo e maravilhoso. Nossa, tudo certinho. Você vai passar dali uma semana em cima, tá tudo E solto. uma coisa também Mas você da tem que primeira arrancar. obra, você quer que ficar pronto logo, cara. E aí quando vê você quer acelerar umas coisas e acaba atropelando. E não adianta. É uma coisa que... Só que quando você está começando, você fala, é 1 ano e meio, 2 anos, passa voando. Não, beleza, tal. Nossa, a hora que tá no meio ali com 1 ano e pouco de obra, cara, que você começa a ver um pedaço rebocado, outro sem reboco, aí Vai dando uma agonia. depois acabamento num lugar, no outro não, aí começa a dar o desespero. Você fala, você tem que ir logo, tem que acabar logo. Eu acho que- Então, tem que controlar essa ansiedade e tentar curtir as fases da obra, né? Que não é fácil. Estamos lá no acabamento agora. Se você não tentar ajustar o espírito, né? E ver o lado positivo, até ontem tava o terreno. Anda com uma fotinha do terreno. Estamos aqui, agora a casa já tá aqui Na em tela cima. do celular. É verdade. Aí já anima. Agora, se você tiver a foto da casa pronta, aí você vai lá e não... E não é verdade. Boa Não, tática, Marquinhos. e mesmo depois de pronto, a hora que ainda tem coisa pra ajustar, né? Cara? Tem. Tem uma Sim, coisinha, sim. eu- Acho que assim, antes Isso aí não acaba. a gente tá falando Sempre de vai ter. perrengues, né? Que são basicamente aprendizados. Inclusive, se você tem algum perrengue e quiser compartilhar com a gente, já manda pra gente passar nos próximos episódios. São sempre aprendizados que a gente vai ter e, como você mesmo disse, um cara que não fica parado. Então você viu aquilo, você quer um pouco melhor, uma coisa diferente, e aí você vai enxergando as coisas cada vez mais e E o aí legal é a vai. evolução da construção civil. Sim. Mas se você pensar em construir
uma casa que eu construí 20 anos atrás e uma hoje, mudou totalmente. Tipo de piso, antes era madeira nos quartos, né? Taco. Assoalho, aí depois veio piso, depois hoje é porcelanato, tudo corte a laser e tal. 3D, hoje aquele piso precisa de 3 para cortar, um segura aqui, o outro vai na máquina. Volta depois do almoço. Maravilhoso. Bom, mas a gente está aqui para falar basicamente sobre segurança residencial, comercial e seguros. Normalmente as pessoas acham que isso deveria ser tratado só no final, né? Quando a sua casa está pronta. Mas não necessariamente. A gente tem muitos itens que deveriam ser avaliados durante a própria construção, coisa que a gente tem que ficar atento para que a gente tenha uma boa segurança, né? Uma segurança pessoal no final, quando a obra estiver entregue. Mas assim, vocês querem... fala pra gente, Marquinhos, o que você acha o que é segurança? Assim? O que é segurança? Fala pra gente. A segurança é uma coisa muito pessoal. Isso. Tá? Às vezes o que me atende não atende. Você eu não atendi. Tá? Então a segurança, o que a gente fala, essa é uma ideia que vem da polícia já, né? É a sensação de segurança. Sensação. Tá? Então, o que te dá essa sensação, o que te deixa tranquilo? Tem gente que um cachorro no quintal é o suficiente. Tá? Aí tem um pessoal que faz um seguro. Pô, legal, atendeu a tua necessidade, legal. Tá? Tem pessoal que precisa de um muro de 4 metros, cerca elétrica, concertina, alarme, cachorro, seguro. Câmera. E mesmo assim o cara, câmera, né? E o cara ainda não se sente bem. Você então, tá precisando de o importante, armado lá na porta. Lá. Então, e o que acontece normalmente? Quem trabalha vendendo serviço de segurança eletrônica tem que ter essa ética e esse cuidado. Porque muitas vezes aquela pessoa que nunca pensou em segurança, aí ele tem um evento lá, é vítima de um furto, um roubo, ou passa por alguma situação complicada no quesito de segurança. No outro dia ele chega na empresa lá querendo tudo. Preciso de 2 caras armados, preciso de uns 4 cachorros, preciso de uma empreiteira para fazer um muro e uma grade, quero colocar alarme, mais câmera e tal. E aí onde entra aquela questão de que você tem que ser profissional, porque o serviço que você presta para o cliente, certo? Daqui 1 ou 2 meses baixou essa tensão, essa preocupação, ele vai entrar na casa dele e falar, o que eu estou fazendo com esse cara armado aqui na porta da minha casa? O que eu estou fazendo com a segurança andando no banco de trás do meu carro? Então, você tem que ter esse cuidado, assim como no seguro, tem que fazer uma avaliação da necessidade da pessoa, um valor que cobre os custos da casa, alguma coisa. Na parte de segurança eletrônica, a mesma coisa. Qual que é o teu problema? Meu problema é o patrimônio. Opa, então tá, então vamos ver o que você tem. Isso aqui não tem jeito, isso aqui é assim assado, você encaixa no seguro, esse material à noite, a hora que você vai embora, leva para sua casa. Aqui funciona legal assim, dá para colocar uma câmera e tal, e você vai tirando da pessoa. Tem pessoas que não estão nem aí com a parte de patrimônio. Preocupação não, minha segurança da minha esposa, dos meus filhos, familiar. Então tá, e você tem que ir lá analisar a residência, tá? Entender a rotina da pessoa, porque ao mesmo tempo que você vai colocar uma estrutura de segurança, você não pode travar a pessoa. Então chega às 7 horas da noite, ele fecha a casa dele, liga o alarme, não pode ser tem que enfiar dentro do quarto lá, porque senão o alarme vai disparar. Então você tem que entender a rotina, o que você faz, onde você fica. Criar estrutura e adequar para momentos, a hora que ele está na casa, a hora que ele não está na casa dele, ou a hora que ele, então vamos lá, não está em casa, a hora que ele está, mas uma situação mais tranquila, por exemplo, uma cerca elétrica fica 24 horas ligada, mas o alarme desligado, ele circula em toda a casa. À noite, a hora que anoitece, que ele tem acesso à sala de TV nos quartos e cozinha. E mais na madrugada, a hora que ele for deitar, que ele fica confinado numa área de quarto e banheiro. Então tudo isso aí você tem que entender a rotina. Bacana. Tá? E senão você não acerta a mão. E depois que você foi lá, colocou um monte de coisa pro cara lá, chegar para ele, você tem que mudar teu hábito, porque senão não vai funcionar. Então complica. Não, e é muito legal o Marquinhos falar isso, essa questão da segurança ser pessoal. E quando a gente fala, legal é entrar nesse detalhe, né, da composição de uma pólice de seguro, né, a gente falando do residencial, porque igual você falou, desde pensar em o mundo de seguro é gigantesco, é infinito. Vem seguro desde do RC Engenharia, o RC Obra, né, tudo para você ter dentro da obra em si, mas a gente falando de residência hoje, é o que o Marquinhos falou, é uma coisa muito pessoal, porque você começa toda a pólice, ela precisa de uma cobertura básica que a gente chama.
E o residencial, a cobertura básica, na maioria das companhias, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha com 15 e cada companhia monta o seu produto. Mas dentro das principais, a cobertura básica é incêndio, raio, explosão, algumas encaixam vendaval dentro dessa cobertura básica. E a apólice, ela começa a formar com isso, ela precisa de uma cobertura básica. E aí a hora que entra para a parte pessoal, é o que você falou. Você tem N coberturas acessórias, que a gente chama. Que aí você vai... Dano elétrico é muito legal. Quando eu falo incêndio, raio, explosão, né, o pessoal acha que raio é queimar uma televisão, e não é. Um sinistro, né, que a gente fala de raio, é um raio direto na casa. Torra a casa, não é que queima uma televisão, pega fogo na casa. E o dano elétrico é diferente, é oscilação de energia, é queima do aparelho. Isso, um negócio que queima na rede elétrica externa e vai para dentro da casa, queima, um transformador, isso. E aí você tem o dano elétrico, você tem o roubo, você tem vidros, e geralmente vidros e mármores são dentro da mesma cobertura. Você tem a responsabilidade civil familiar, que é uma coisa que a gente coloca muito para os clientes, porque hoje, se você tem um RC familiar na tua pólice, o seu cachorro escapa e morde o filho do vizinho, o seu seguro cobre. Nossa. Tá? Por exemplo, uma responsabilidade, uma cobertura a terceiros da sua família. Mas falando, né, dessa... Então, como é que falou? Peraí. O dano elétrico para uma casa não é o mesmo para outra, porque, pô, tipo, na minha casa eu penso lá hoje, eu tenho tudo bem, o meu forno é a gás, não é elétrico. O micro-ondas é elétrico, o fogão é a gás, hoje você tem fogão elétrico, forno a gás, o quê? Se você pensar numa casa que tem grandes equipamentos elétricos, é uma cobertura gigante que você precisa dentro do dano elétrico. E quando a gente fala dano elétrico, incêndio, a seguradora vai sempre analisar o evento causador, tá? E por isso que você precisa separar, vamos dizer, nas caixinhas das coberturas. Então, o dano elétrico é para uma oscilação de energia. O vendaval, que a gente tem muito aqui, né? Que Rio Pardo tem muita incidência. Deu um vendaval, arrancou a telha da casa, que bateu, quebrou uma esquadria e caiu dentro da cozinha e quebrou uma mesa. Cara, foi o evento gerador, foi o vendaval. Então, quanto que você tem de cobertura de vendaval? Eu tenho R$1.000. R$1.000, então não vai te atender. Não vai pagar seu terreno. Então, isso. Como que é a sua casa? Então, no caso, igual a gente, né, que a gente estava conversando, a questão do roubo. Como que é se alguém entrar aqui, o que consegue roubar, o que consegue levar? E N fatores. Eu até marquei aqui, falando da cobertura de vidros, eu peguei aqui as condições gerais, né, que a gente fala que todo seguro ele é regido por condições gerais. Todo produto, né, que a gente chama, seguro de automóvel, seguro residencial, empresarial, ele tem as suas condições gerais. E cada companhia tem a sua. Eu peguei uma aqui da Liberty, que é uma que a gente faz bastante, né? Dei uma olhadinha na cobertura de vidros para trazer essa curiosidade. A sacada externa de quarto, de qualquer outro tipo, sem ser interno da casa, se ela for de vidro, é uma cobertura diferente da de vidros, porque a companhia analisa que uma sacada é um bem ao ar livre, que ele tem um risco muito maior. Tá? Diferente de uma esquadria que está na estrutura da casa. Então, a hora que você vai lá contratar o seguro, é muito importante, que às vezes o que acontece, a gente como corretor, você vai perguntar, a pessoa, puta, mas tem que responder tudo isso, cara. Precisa responder, mas se tem sacada, se não tem... mas a hora que dá o problema... Então, assim, a gente problema, conversa aí ele muito, quer que você resolva o problema. Mas eu fiz uma cobertura de 10, mas meu custo foi 50. Exatamente. O pessoal tem a sensação que essa cobertura básica que eu falei, que muitas vezes é um incêndio, ele acha que cobre tudo. E não é. Aquela cobertura básica é se pegar fogo. Essa é a realidade. O resto a gente tem que adequar a pólice dentro da sua necessidade. Entendi. Então, por isso que às vezes a gente pergunta tanto, faz tanto questionamento. Que aí depois também tem a parte da franquia, né? Que tem cobertura de vidros, uma franquia de R$1.000. Certo. Quebrou uma esquadria, que seja por danos externos ou por uma ação involuntária do proprietário da casa, o segurado que a gente fala. E vai ter a cobertura, quanto custa? Custa R$5.000, tem uma franquia de 1.000. A seguradora vai indenizar os 4.000, a pessoa tem que entrar com essa participação no estrago. Então, assim, a composição da pólice, ela funciona assim.
E que eu falo, todo mundo tem que ter um pouquinho de paciência, porque a partir do momento que você fez uma vez, você depois vai acompanhando. Se você aumenta a casa, muda alguma coisa, vai ajustando. Mas a gente passa muito, não é estresse, né? É o dia a dia nosso. A hora que você quer ser mais questionador para montar uma coisa, é igual você, às vezes você vai falar pra pessoa, pô, mas você dorme que hora? Você circula à noite, o cara quer pôr alarme em casa, como que é a parte da iluminação da casa, isso, o tipo de abertura que tem, tal, tudo isso influencia, e você tem que ter esse cuidado, né, que só vem com o tempo, com os perrengues na área nossa que a gente passa, tá? Porque chega o cliente depois que tem um problema e não quer saber, ó, entreguei na sua mão para você desenhar ou para você me apresentar qual seria a melhor ideia, qual seria o correto para a minha necessidade. Então, por isso que você tem que tirar um tempo e, de fato, entender a necessidade da pessoa, entender a rotina, ver o que ela espera do teu produto. E durante a obra, assim, quais seriam os itens que as pessoas que estão construindo têm que ficar atentas, né, para ter uma segurança básica aí? Em relação à fachada, por exemplo. O que o pessoal costuma... Ô, Roberto, o que precisa é o seguinte, ó. Não adianta querer bater de frente com o arquiteto. O arquiteto gosta de casa aberta, vida, não sei o que e tal. Então, vãos grandes. A gente tem que arrumar a solução em conjunto, de acordo com aquele ambiente. Então, tem N soluções. Tá? Você começa, às vezes, trabalhando uma cerca eletrificada, certo? Que aí onde entra, muitas vezes você tem que pegar quando o projeto da execução da casa já está em andamento, você já tem que dar algumas dicas para o proprietário, certo? Porque a cerca elétrica, como eu falei, cada corte que você dá no muro, tá? Ela tem que acompanhar esse corte. Sim. Mas tem a fiação também, né? Na parte de câmera, alarme, tudo que eu vejo que eu... Os tipos, você pega... Assim, que eu vejo pessoal. A questão de tubulação. O que é o desespero de qualquer empresa na área de segurança eletrônica? A pessoa tem na cabeça dela que ela quer segurança eletrônica. Legal, ela vai lá, constrói a casa, tudo certinho, vai mudar semana que vem, ela liga na tua empresa, ó, tá preciso colocar alarme aqui. Aí não foi pensado em uma tubulação, em uma estrutura. O alarme, ele fala cerca elétrica, câmera, central de alarme, certo? Ela fala com a tua rede de internet, certo? Porque a hora que você fala um sistema de câmera hoje em dia, você abre no aplicativo, o alarme você também consegue ativar e tudo mais. Mas tudo isso aí vai funcionar, ou boa parte dessas soluções vão funcionar, se a casa foi pensada desde o início. Então a Mega lá nós já temos essa abertura para as pessoas. A pessoa está construindo, quer uma ideia, a gente manda um técnico lá, faz uma avaliação e fala, ó, o ideal de tubulação e estrutura é isso aqui. Independente se você vai colocar com a gente ou não, deixa essa tubulação. E quando a pessoa pede, assim como vocês acompanham a obra, a estrutura, como é que está saindo lá, se está tudo dentro do padrão, nós fazemos a mesma coisa. A gente vem e acompanha, certo? E nisso muitas vezes vai amadurecendo, já a hora que praticamente a obra está pronta, a gente já sabe a necessidade do cliente, já foi pensado a estrutura, aí não tem o tal do jeitinho. Não, ó, se o infra tem que ficar aqui, ele vai ficar aqui. Não vai ficar lá do outro lado, porque aqui não chega a estrutura ou não tem como fazer. Tá? Você não anda dentro de uma casa, às vezes você pega algumas casas que não tiveram projeto, você entra, você vai vendo um cômodo, o infra a 1 metro, a 2 metros, no outro a 2,10, no outro 3 metros. Então foge aquela harmonia, até porque bem ou mal, a hora que você fala um sensor interno dentro da casa, ele acaba quebrando um pouco ou destacando às vezes na parede. Então você tem que pensar, além de estética, também a parte técnica do aparelho. Então você tem que vir pensando no todo. Então quando você acompanha a obra, você mata todos os problemas, que não é diferente da parte de vocês. Não é. Certo? Porque eu chego, a obra está pronta lá, tudo esquadrejado, eu venho aqui agora, tá, o pintor está pintando e coloca aqui para mim a abertura. Não vai ficar legal. Às vezes a gente faz tal, mas a chance de dar problema é muito maior. Então, hoje nós acompanhamos obra desde o início, no projeto. Então, a gente tem uma abertura para arquiteto, para engenheiro, construtor, tá? Além do proprietário. E tem que ter essa harmonia, esse trabalhar junto, tá? Deixa um contato lá, né? A hora que ou vai chegar na minha vez ali, ó, liga que eu venho aqui para te posicionar. Verdade.
Aí a coisa flui, né? Demanda pra gente um custo, só que a hora que você entrega o produto, o resultado é outro. É outro. Então, E assim, o aproveitamento é maior. isso tem um preço, né? Mas eu falo, isso aí tem um preço, porque a tua hora para ir lá, para acompanhar o projeto que você coloca lá no papel, embora o pessoal, o pedreiro não gosta de ler projeto, né? Muitas vezes ele quer, não, ó, risca aqui e tal, coloca a distância e acabou. Eu gosto de mandar papel muito elaborado, o pessoal fica até estressado lá. É verdade. Então, a gente acompanha, vai lá, dá as dicas para eles e flui, evita aquele estresse que nós falamos de obra. Sim. Tá? Então, a intenção nossa é não deixar chegar nesse ponto de estresse. Sim. Fica um outro produto, um outro serviço, né? Na realidade, a casa da pessoa, outra coisa. a terminar, o acabamento é outro, né? E o legal, o que normalmente nós fazemos? Quem que é o dono do imóvel? Quem que é a pessoa que está querendo o serviço lá na frente? Ah, então tá. Então, o dia que a gente for conversar com um engenheiro, com um construtor ou com um pedreiro, essa pessoa junta. Muito Perfeito. bacana, Tá? isso é legal. Ou vamos lá, não, aqui eu não quero isso, aqui eu quero assim, quero assado. Então, lá na frente não tem estresse, a coisa vai ter harmonia lá na frente. Além do que o serviço que às vezes você, se tivesse tudo em ordem, vocês executam lá, instala uma porta em um dia que seja, se está quadrado vai 2, 3 dias, né? Verdade, você não tem E pro seguro, Mão? Tem que acompanhar, tem algum ponto relevante? Não, a questão da obra, assim, né? O seguro tem, dependendo do tamanho da pólice que a gente fala, né? Dependendo uma casa muito grande, quando você faz a emissão da proposta, eles antes tinha alguns casos que vinha o vistoriador pessoalmente até na casa para fazer, quando é valor em risco muito grande. Mas hoje está acontecendo demais, eu acredito que seja aleatoriamente, porque não é uma frequência assim. Com valores maiores ou aleatoriamente. A vistoria digital, tá? A questão da obra em si, no começo, o seguro não questiona muito para o seguro residencial, né? Mas a vistoria, por exemplo, a gente teve um caso esses dias que eles precificaram. É que o seguro residencial tem um custo bem legal, né? Então, mas assim, não lembro exatamente. Por exemplo, o seguro estava ficando R$700 e aí subiu para 750 porque na vistoria foi identificado que a casa tinha 2 terrenos baldios Ao redor. de divisa. Então, ó, vai ter uma precificação por 2 terrenos baldios, então o risco aumenta. Mas é muito bom Cliente. essa vistoria. E isso, para mim é muito melhor. Para mim, eu gostaria que fizessem todas. Evita, Só que porque é o seguinte, muitas a emissão é automática, porque, né? Ao mesmo Pelo tempo risco. também a pessoa fica tranquila. No dia de amanhã a seguradora não vir com algum questionamento ou tal. Então é bom para todo mundo. Ou o cliente te cobrando no dia de amanhã, porque hoje o que é o corredor no meio do caminho? Ele está ali, mas ele é um intermediador praticamente entre o cliente e a seguradora. e a seguradora. Ele ajuda a escolher, porém, né, chega lá com 3 ou 4 opções, o cliente que acaba dando a palavra final, tá? Então fica uma coisa meio, né, acaba sempre sobrando para quem está no meio da história. E isso aí é o que eu falei, que cai nas condições gerais, que cada companhia, cada produto tem o risco excluído, os bens não compreendidos, que a gente chama, dentro da casa. Você pega, por exemplo, em caso de roubo, você pega relógio, joias, são todos bens que não tem cobertura, tá? São bens de uso pessoal, não tem cobertura e acabou. Isso é risco, bens não compreendidos em quase todas as seguradoras. Se você quer cobertura para esse tipo de bem, às vezes o pessoal, mas eu quero, tudo bem, tem que ter um cofre com laudo do Exército atualizado anualmente, tipo praticamente um carro blindado, né? Que você tem que ter o laudo, então tem que ter cofre, o cofre tem que ter validade, a companhia tem que validar. É onde entra a segurança eletrônica. Tá? Então, é muito mais difícil ter isso do que ter a segurança eletrônica. Exato. Muitas vezes, né, e outra, todo mundo tem dentro da casa objetos que para o seguro não tem como precificar, mas para a pessoa é coisa muito importante, então a cobertura não adianta. É um sistema de alarme, é uma estrutura, então o alarme ele entra muito bem aí, né? Então você consegue evitar que a situação ocorra e esse estresse depois de ter que ficar tentando ressarcimento e tudo mais, porque de fato E na hora da cotação tem muita coisa que não entra, não tem como a seguradora assumir o risco das joias pessoais suas, das joias de herança que vieram da sua avó, sua tia, que preço que tem. Mas é um percentual muito pequeno, né? Que tem, por exemplo, cofre em casa. Hoje as pessoas... Não
Quase não tem, né? Normalmente quem instala cofre em residência não, eu tô hoje é o querendo pessoal dizer assim, que tem armamento, alguma coisa. E não nem que é o compensa a exército. instalação para você ter a cobertura só para aqueles bens, acaba a conta não fecha. E o que o Marquinhos tá falando também, a hora que você vai fazer a cotação do seguro, são itens que são questionados, né? Ah, tem alarme? Tem câmera? Tem empresa de monitoramento 24 horas? Tem. Tudo isso vai gerando desconto. Então aí vai cair no seguro. E é o que o Eles Marquinhos acabam falou. se completando. Porque ó, não tem, vamos lá numa loja. Eu não tenho responsabilidade nenhuma se alguém passar aqui e quebrar 3 ou 4 blindex aqui, onde entra o seguro. Então um vem complementando o outro. Entendi. Então aí que tá, a pessoa tem que achar o ponto de Não, equilíbrio. Quanto eu coloco ali de É isso aí. para indenização no seguro e quanto eu vou investir aqui de segurança. Tá? Ao mesmo tempo, a pessoa entrou, as joias da família lá não vai ter ressarcimento. Então aí entra o alarme para evitar que chegue na situação de levar essa Não, joia. e é engraçado, né? Voltando lá atrás, que você falou que a segurança é uma coisa pessoal. Cara, tem cliente que é assim, não, só para incêndio, só, porque, pô, se pegar fogo, beleza, a gente faz. Para construir outra casa dessa aqui, vai dar muito perrengue. Tem gente que é assim, ó, não, é a básica, né, que a gente fala, que é incêndio e roubo. Pô, eu já fui roubado uma vez, coloca aí, quero 20 mil de cobertura e pronto, acabou. E tem gente que é assim, ó, não, eu tenho alarme, eu tenho monitoramento, é difícil roubar aqui, eu quero a básica e dano elétrico, uma vez deu um raio que queimou tudo, é a minha preocupação. E é desse jeito, cada um vai montando e tem quem quer, a gente brinca, né, de super apólices, que desde as coberturas até assistência 24 horas. Agora, uma coisa, né, para vender, né, o nosso produto. Porque você pega recentemente essa onda que deu de geada pesada aqui. Né? Cara, Os painéis. o que teve de painel de aquecimento congelando é impressionante. Foi. E o que acontece? Muitas seguradoras não cobrem. Por quê? É uma coisa muito fora aqui da nossa região. Efeito Pouco da comum. natureza, Pouco comum. E agora já estão se reestruturando, porque ó, se incluindo. aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Outro caso que a gente teve esses dias, rompimento de caixa d'água. Cara, encheu a caixa d'água Nossa, trincou alguns problemas e aí. teve cobertura. Então assim, é um tipo de coisa, só que é difícil. A hora que você vai vender para o cliente, você fala, ó, coloca isso aqui que se romper tua caixa d'água, você tem cobertura. Não vai acontecer. É mesmo. Não vai acontecer, só que a hora que você pensa em super apólices, né? Cara, quando acontece alguma coisa, a gente tá tranquilo, tá? Vixe, aqui você casa aqui. Ele lá. Assim, ó, Maurício, funciona para mim entender, o pessoal também entender um pouco mais sobre seguro. Segurança eletrônica, a gente tá bem servido aqui com a Mega e a gente já tem um pouco mais de conhecimento. E só um gancho, tá? Muitas vezes a gente desenvolve ou aplica algum projeto, algum comércio, alguma residência e nós orientamos também a fazer uma pólice. Bacana. Porque às vezes o cliente investe 20, 25 mil reais, 30 mil reais em equipamento de segurança eletrônica. E nada impede de um surto e venha danificar. Ou um dano Então, natural, né? É viável, é viável, dependendo da estrutura, tá? A pessoa também incluir o seguro. Para proteger o equipamento. Então, a gente acaba ajudando eles a venderem também, Bacana, viu? legal. Não ajuda muita gente não, mas a gente ajuda bastante. Assim, ó, Maurício, a pergunta que eu ia te fazer, o seguro tem essa super apólice, é uma brincadeira, que é pelo que eu entendi é uma apólice mais completa, né? Mais complexa. Mas assim, existe alguma coisa que o seguro pode não cobrir na residência quando não, pelo que eu entendi, você falou, quando não especificado, quando não bem dimensionado? Eu vou dar esse exemplo da geada, por exemplo, né? Algumas seguradoras, algumas seguradoras, eles já têm a cobertura de geada na básica que a gente fala, que é o que eu falei, ela vem junto ali. Outras você já tem que contratar separado. E a hora que você fala pro cliente, vamos contratar geada? Não. De nenhum. 40 graus, 30. E assim, ó, eu vou ser sincero, essa época que deu a geada, cara, 50% indenizou, 50% não. Porque é complicado, é uma coisa que é difícil a gente como corretor prever e o cliente também. Mas é onde entra o profissional, essa experiência que estão vindo com os anos, o que vai acontecendo, tá? A pessoa pode até não colocar, mas aquela situação de apresentar o risco para o cliente, né? Isso aí, lembra do ano passado, ano que era? Beleza. E dali 2 anos o cara bate, lembra, tem aqui, mas você não quis. Então,
Aonde entra a nossa parte é exatamente a obrigação de mostrar de A a Z explicar, o que né? pode acontecer, o que serve, o que encaixa, e não adianta. É o cliente que vai dar a palavra final. Isso o que sempre, ele vai nosso falar. também. Não, se não for assim, eu não faço. Não, você quer cobrir só contra incêndio e não quer fazer o resto, você vai vender. Eu acho que no teu caso, né? Eu acho que no teu caso deve ser o mesmo do nosso, né? Você vender seguro para quem nunca precisou, você tem um trabalho árduo. mais árduo, isso. Eu acho que é igual o caso de vocês. Quando a gente vai vender seguro para quem já precisou, a pessoa entende, ela sabe, não, isso eu quero, isso aqui não. Então fica uma venda mais esclarecida, que sai um pouco daquilo que eu falei, a hora que você começa a questionar a pessoa, pensar em todas as possibilidades. E tem muito cliente que brinca. Fala, pô, não, mas aí também se acontecer tudo isso aí que você tá me falando, pô, não dá, morrendo, né? Mas a gente você tem que falar, não tem jeito. É igual às vezes você vai lá vender um alarme e fala pro cara, vamos pôr um sensor aqui nesse canto do telhado. Agora, pô, mas se o cara subir aqui, e a gente, né? por ter esse prazinho de 20 anos no mercado, então a gente já tem cada causo para contar para a hora que vai oferecer o alarme. O ladrão entra num vitrozinho ali que... É impressionante. Não tem jeito, você tem que chamar o cara e falar, passa aí de novo, passa quer ver se passa, senão ninguém acredita. É verdade. Então tem que ir explicando o pessoal, paciência, calma, mostrando o paralelo. E a gente tem um problema sério em São José do Rio Pardo, quem é da área de segurança, São José do Rio Pardo. Eu vivo falando, às vezes o pessoal, eu trabalhei nessa região de São João, fora São José, região de Mojimirim, Mogi Guaçu, Campinas, eu estive em São Paulo, então é o outro ritmo. São José do Rio Pardo tem problema, mas no nível muito menor, tanto de gradividade quanto de quantidade, do que essa região. A hora que você sai aqui, vai sentido São Paulo, Campinas, São Paulo, conforme você vai chegando ali de Aguaí para frente, a coisa vai ficando bem pior. Qual que é o percentual de seguros que você faz para residência? Porque ele não deve ser muito grande também, pensando É baixíssimo. nisso, né? Comparado com automóvel, é baixíssimo. Então, eu vou colocar aqui, cada 20 de automóvel vendido, vende um de residência. Esses dias eu tava... E para aquele que fez o do carro, né? Você já aproveita que ele está ali, né? Mas porque é difícil a pessoa procurar para... É difícil. Seguro. Mas isso é muito relacionado à probabilidade de acontecer e de conhecimento da pessoa também. E o custo, né? O valor daquele bem para a pessoa, né? Esses dias eu estava pesquisando para vir aqui conversar com vocês. E de 100 roubos que acontecem, 2,5 estão relacionados à residência. Os outros 50% estão entre veículos e transeuntes. Então, na realidade, a probabilidade... Exatamente. A probabilidade de acontecer numa residência é muito pequena. Ou melhor, é menor, né? Porém, o dano é gigante se acontece numa residência, né? Olha, mas no comércio é pior ainda. Eu falo... O que ocorre? Muitas vezes você tem tua ferramenta de trabalho. Está lá no teu escritório, você tem o note. Quantos projetos você não tem ali? E normalmente ninguém salva todo dia, não manda para nuvem nem nada. Fica ali. Não faz backup não automático. Faz o backup, né? O que acontece? Tá? Entra um moleque lá, pega esse note, vai vender ele na esquina por R$100. Vai mesmo. Tá? O teu seguro vai te dar outro muitas vezes. Legal, beleza? Não é o preço. Mas bem, né? Aí entra a parte do seu trabalho. Quanto tempo vai demorar para providenciar? Embora hoje em dia estão entregando rapidinho, né? No outro dia vai chegar o note, tá? Mas aí você vai ter que configurar, formatar, colocar os programas. E se você der sorte de recuperar os arquivos de alguma outra forma, ótimo. Agora, é isso que mensura, muitas vezes a casa, uma televisão, você vai ali na loja tal ali, compra outra, coloca dentro da tua casa. Mas a hora que a gente fala em ferramenta de trabalho, às vezes o cara não furta, mas entra aqui e uma máquina que faz a tua produção rodar, tá? E dá uma martelada no painel que faz essa máquina funcionar. Qual o tamanho do teu prejuízo? A seguradora vai dar o outro painel legal, precisa, que às vezes é caro, então é uma forma de se resguardar. Porém, a produção, tá?
E quem que pensa no seguro para cobrir, né, essa parte de que existe, eu vou deixar de faturar tanto. Que é o lucro cessante. O lucro cessante. Então dificilmente alguém faz. Ou consegue de fato calibrar esse lucro cessante. Mensurar. É mensurar, exatamente. Às vezes tem 10 mil ali de lucro cessante, mas você fica um mês parado ali, ou projetos ou trabalhos de 3 ou 4 anos que se perderam. Isso aí não tem preço, 10 mil não paga. De jeito maneiro. Então, esse equilíbrio, de fato, residência é coisa material, coisa pessoal. Problema de residência envolve muito problema psicológico, furto e roubo e tudo mais. Então, normalmente você vê o quê? A pessoa mudando de casa ou construindo casa em outro local, porque onde ela estava ela foi furtada ou roubada. Então, mexe com a pessoa na parte psicológica de tal maneira que acaba forçando a pessoa. É isso aí. E aí não adianta, não tem o que cobre isso aí, né? Isso aí é questão de tempo mesmo, a pessoa conseguir assimilar e passar. Você falou mesmo, cima disso. Mesmo o pós-roubo é muito estressante, mesmo que tenha, você falou que tem o seguro, que tem tudo, você pegar, ter que sair atrás de tudo que roubaram, tudo que mexer, tudo que quebraram, fala, só quem passou por isso sabe, nem me fala, né? Nem me fala. Então, o que eu falo, estruturar para não ter o problema, se cobrir se tiver para conseguir realmente ressarcir, tá? E aí entra muitas vezes, e não é só a questão do alarme, tá? A gente fala, de fazer o alarme seguro, mas boa parte dos problemas, você fala a quantidade de problemas de furto e roubo com transeunte. Normalmente, o que ocorre? Quem que o ladrão escolhe? Aquela pessoa que está dando mole. Distraída. Está distraída. Tá dispersa. Tá? Ou está andando numa rua ali mais deserta, onde ela vai ser vítima de um roubo. Então, é um conjunto, aquilo que eu falo, a pessoa tem que fazer a parte dela. Mas eu tenho seguro, deixa acontecer. Que adianta? O cara entra lá, te dá um tiro, leva a tua vida embora, que adiantou o seguro? Então, é um conjunto. A hora que se fala em segurança, ou respaldo, ou pensando na parte de patrimônio e tudo mais, você tem que ter uma visão e a pessoa tem que fazer a parte dela. Normalmente, as pessoas que vivem em grandes centros, áreas que têm maior problema de segurança, elas já têm uma postura diferente. Uma cultura, né? Uma cultura no sentido de que, já vem o pai e a mãe já trancava melhor o carro, já fazia um seguro, já não deixava o carro numa ruinha ali mais deserta, ou ia sair, passava a chave na casa. Né? A gente tem aqui São José do Pardo, não era da época de vocês, né? Que na época que eu fui policial aqui, por uns 10 anos aqui em São José do Pardo, teve uma época, tô bem na frente aí. Teve uma época que a Rede Globo veio aqui e fez uma matéria dizendo que São José do Pardo era uma cidade tranquila, o pessoal deixava o carro aberto, chave no contato. São José pagou por uns 5, 10 anos o preço dessa reportagem. São José, a ladrãozada vinha de Leme, Pirassununga, Mogi furtar. Lá todo mundo deixa o carro aberto. Aí depois esse pessoal aprendeu o caminho, os meliantes, né? Aí você fechava o carro, botava a trava, eles vinham, já estavam aqui, levavam do mesmo jeito. Perdida, né? Então, uma reportagem, São José do Rio Pardo pagou por anos. Você já por pensou isso daí, tá? Então, tem que tomar muito cuidado que fala. Você está falando de alarme, de segurança, nós estamos falando. Conta para nós um pouco mais sobre, assim, quais tipos de alarme residenciais tem? Sensor, infra, essas coisas assim, para a gente entender um pouco mais, por favor. A parte de segurança eletrônica divide em sistemas de segurança, infras, ativo, passivo e a parte de imagem. Né? O pessoal às vezes não entende qual que é a necessidade na hora de fazer uma escolha, e isso é interessante. E a hora que você fala vamos falar de alarme primeiro, a hora que você fala de alarme, envolve o sistema de alarme, cerca eletrificada, tá? Já envolve o sistema, porque a cerca também já fala com a central de alarme, que tanto dispara uma sirene ou faz uma comunicação numa central de monitoramento, tudo mais. Essa cerca eletrificada pode ser uns 480 volts, sei lá. Eles falam que é 9.000 alternado, né? Então ela dá um tranco, mas como ela fica pulsando, não tem o risco de tirar a vida de uma pessoa. Diferente se você pegar um 110 ali e colocar num fio, que a gente já teve até casos aqui na São José, na região, onde a pessoa encanou lá, que o pessoal estava mexendo, soltou um fio lá, desencapado, deixou ligado a energia. Meu Deus. Tá? Então já teve alguns problemas nesse sentido na região. A pessoa
Se na cerca elétrica o cara não morre, acha que ali não morre. E ali, por não ser alternado, acaba tirando a vida da pessoa. Então você pode começar com esse sistema de cerca, você faz uma segurança perimetral, então em cima do seu muro. Correto. Já é uma ferramenta legal, porque é aquilo que eu falo. A cerca elétrica manda o ladrão pro vizinho. E o malandro, ele quer facilidade também. Quer facilidade. Não é? Ele vai lutar mais fácil. Se você não tem muro na frente da tua casa ali, e o outro está com muro de 2 metros, cerca elétrica em cima, ele vai no teu vizinho. Ele não vai na tua casa. Tá? Aí você tem desse ambiente para dentro, aí vai muito da análise, porque você tem que ter uma série de situações que você tem que analisar. Na área externa, você pode utilizar infra externo, são infravermelhos. O infravermelho, o que é? Ele tem 2 tipos, um que é uma dupla tecnologia e o outro que é o infra padrão normal, que o pessoal pensa que ele pega movimento. O infravermelho, ele pega a variação de temperatura. Então, para você usar numa área externa, você não pode ter uma folha que toda hora fica movimentando, porque ele fica mandando um faixinho ali, e a hora que a folha passa, ela vai ter uma temperatura diferente da parede, ele vai disparar. Entendi. Então tem que ser o infra correto. Então, normalmente, quando você usa para a área externa, você tem que colocar com uma tecnologia, uma dupla tecnologia que nós chamamos, que ele tem o infra e um sistema de micro-ondas, que ele faz uma medição de volume. Então, a hora que o micro-ondas vê esse volume, esse volume é de uma pessoa, tá? Mudou a temperatura, ele dispara. Então, isso reduz o disparo. O disparo em falso é um tipo de tecnologia que você pode usar na área externa. Bacana. Aí, você vem para as aberturas, que é onde muitas vezes a gente faz um trabalho em conjunto. O que acontece? Vocês vão lá, instalam uma porta, uma janela, e a gente vem com um sensor. Isso é um sistema legal, né? E fica muito mais fácil instalar numa estrutura de alumínio, inclusive, nesses padrões mais fácil, porque você tem mais facilidade para cabear e tudo mais. E o que ocorre? Aí você pode ligar esses sensores magnéticos, que a gente chama, pode ser com fio ou sem fio. Hoje em dia tem uma tecnologia legal também sem fio. E você circula à noite ou durante o dia mesmo dentro da casa, desde que você não abra essa abertura que tem um sensor, certo? Não vai disparar, você está coberto. E se alguém forçar essa porta, você estiver lá dentro, ele vai disparar. Tá? E aí, para dentro do ambiente das residências, tem o infra normal. Tá? Então, ainda na hora que se fala em abertura, existem sensores também de quebra de vidro. Então, o sensor de quebra de vidro, ele tem uma frequência que a hora que o vidro quebra, ele emite uma frequência. Sim. E esses sensores conseguem captar essa frequência, certo? E dispara o sistema de alarme. Bacana. Tá? Aí você vem para a parte interna da residência, que tem que ter alguns sensores nesse sentido, porque existe a possibilidade sempre de alguém abrir um buraco na parede, alguma coisa, ou entrar pelo telhado. Então são sensores infravermelhos, mas é uma tecnologia mais simples, é o infra normal, o infra PET que nós chamamos, porque ele tem um ajuste de sensibilidade, tá? Porque hoje em dia qualquer infra já tem um ajuste de sensibilidade que você consegue, de acordo com o ambiente, tratar. Tá? Aí são instalados esses sensores internos. E fora isso também tem sensor de fumaça, né? Que você também, para incêndio, né? Que você também pode usar no ambiente interno. Além do que também o infravermelho, ele funciona também muitas vezes como sensor de incêndio. Porque a hora que o infravermelho ele fica medindo a temperatura, ele fica emitindo os raios. Se naquele ambiente começar a esquentar demais, esse vapor, esse calor, com a movimentação da corrente de ar, o infra vai detectar, normalmente acima de 60 graus, alguma coisa assim. E ele dispara também, como se fazendo função de um sensor. Você falou que o infra por ser... Muitos acham que é por movimento, como eu achava, você falou que não, que é por calor. Então se tiver esse infra, PET, em algum local normal. Que esquenta muito, ele pode disparar sozinho então? Pode. O que ocorre muitas vezes dispara em falso. O que acontece ainda mais nessa época de janeiro? O pessoal às vezes instala um infra próximo de um vitrô, ou onde tem uma lâmina de vidro que à tarde pega um sol muito forte. Certo. Aí o que acontece? Aí dá aquela virada de tempo para chuva. A temperatura vira muito rápido. Bruscamente. O que acontece? O sensor normalmente ele pega essa variação de temperatura e dispara. Aí tem que mandar o técnico fazer o ajuste, ajustar posicionamento, onde entra a parte técnica para vir afinando de fato, né? Que bacana. E fora isso, o sistema de alarme, mesmo estando desligado, tá? Além da cerca elétrica, que você pode configurar para
ela fica 24 horas funcionando, você está dentro da sua casa com tudo o restante desligado. Certo? Se alguém cortar o fio da cerca, a central de choque comunica a central de alarme, que aciona sirene, que comunica o sistema de monitoramento e tudo mais. E fora isso também tem os botões de pânico, né, que você pode instalar, que hoje em dia tem mais de uma função, pânico ou a parte de saúde. Segurança, a parte de saúde também. O pânico, a hora que você fala em questão de segurança, hoje em dia nós temos clientes de mais de 90 anos de idade que moram sozinhos na casa. Sim. Então ele anda lá com o botãozinho de pânico no relógio, o sisteminha, ou num controlinho pendurado ali. Passou mal, sofreu algum acidente. Tá deitado, não tá legal, aperta ou deixa do lado da cabeceira. Bacana. E alguns botões espalhados pela casa também que é possível colocar. Então, mesmo que não seja um problema de segurança, um furto, um roubo, mas a pessoa necessite de um socorro, tem como também utilizar a estrutura de segurança. Bacana, legal. Então, que legal. Então, isso diz respeito à parte de alarme, a parte de segurança. Aí, porque muitas vezes o pessoal chega, foi furtado, fala, fui furtado, quero colocar a câmera na minha casa. Aí onde entra a conversa, né? Mas por quê? Não, porque furtaram lá, falei, bom, você vai colocar a câmera, legal, beleza. É curioso. Tá? Pra depois você ver como é que o ladrão te furtou. Se o ladrão voltar, você vai ver como é que ele te furtou. É isso que você quer? Ou você quer que o ladrão te furta de novo? Aí onde você já tem que entrar explicando. Acredito que soma o outro, tá? Se você tem uma empresa que trabalha, ou você fica afastado e quer acompanhar a rotina de trabalho, câmera é legal. Se você está na tua casa e você quer dentro da tua casa verificar o que está acontecendo na rua, no quintal e tudo mais, ótimo. Mas a câmera não vai evitar o furto ou a tentativa de furto. Então, para isso, você precisa da solução do alarme. Depois, não, eu estou dentro de casa, eu quero ver o que está acontecendo no meu quintal, na rua, opa, aí a câmera vai casar. E o que ocorre normalmente hoje no sistema de monitoramento, hoje em dia, nesse último ano, depois que nós separamos a parte de telecomunicações, né? Nós passamos por aquele grupo americano, nós ficamos com a parte de segurança e a gente deu uma atualizada legal. Então hoje existe serviços nossos onde a hora que o alarme dispara, a gente já abre o sistema de imagem. Então aquele time que a gente tinha antes de mandar um monitor para o local para verificar se não tivesse ninguém, eu em tempo real já estou vendo, meu monitor já está vendo o que está acontecendo, opa, liga pro proprietário, escuta, quem que é aquele cara de camiseta preta lá? Está na sua empresa? Não sei, não também está fechado, opa, já aciona a polícia, vê. Então o tempo de resposta melhorou demais. Nossa, bacana. Vindo com um sistema de imagem. Fora isso, é possível fazer a gravação de algumas imagens de forma remota. Se tiver um roubo, o ladrão for levar o aparelho, opa, a gente consegue salvar lá. Consegue acompanhar o cliente hoje por imagem. Ele mora num local mais afastado, local de risco, então ele por um aplicativo avisa que ele está indo para casa. A gente abre o sistema, acompanha ele entrar na casa, desativar o alarme. O próprio sistema vai acusando tudo. Bacana. Tá? Se está tudo em ordem, se não está, tal. E ele também tem outras ferramentas que ele pode utilizar no próprio celular para acionar a gente. Então, o alarme hoje, ele saiu daquela situação só da casa, certo? Imagem, e está vindo para o aplicativo hoje. Sim. Então, se minha filha estiver lá em Ribeirão Preto lá, e tiver algum problema, ela pelo aplicativo de segurança eletrônica, ela aperta o botão do pânico, vai chegar na minha central de monitoramento, quem que é a pessoa, é minha filha, aonde ela está, a localização e tudo mais. Opa, a partir daí você já começa a dar uma resposta. Então isso a gente foi aplicando para também sair um pouco, porque boa parte dos problemas hoje é a hora que o pessoal está chegando, saindo de casa. E isso você tem que ter uma resposta muito rápida. Você falou sobre, nesse caso aí, iluminação é muito importante, ponto Correto. cego é muito importante. E aí, falando em atualização, né? A gente traz da nossa parte, acho que a gente trabalha muito, investe bastante em acessórios, por exemplo, para esquadrias até, né? Alguns clientes nossos, no mês, no mínimo 2 foram assaltados agora por aqui. E aí um deles falou pra mim assim, olha, eu tô ligando pra parabenizar o seu acessório que foi utilizado na porta, porque no portão o ladrão entrou tranquilamente e eu fiquei acompanhando pela câmera. Ouvi e fiquei acompanhando pela câmera. Na porta da entrada, que era o que a gente tinha feito, ele ficou 15 minutos tentando abrir a bendita da fechadura e não conseguiu.
Então, assim, às vezes foi o que a gente falou mesmo. E aí, assim, às vezes um bom acessório, uma análise disso, você vai pagar, talvez, né? Não necessariamente, mas talvez um pouco mais. Só que é uma segurança que você vai evitar, né? Que outra pessoa... Roberta, e o cliente, às vezes, ele quer pagar mais. Ele não está preocupado em economizar 100, 200, 300, 400 reais. Mas é você que tem que mostrar que existe aquele acessório e que ele é compatível para a necessidade do cliente. A partir do momento que você mostra essa situação para ele e tudo mais, ele coloca na ponta do lápis, opa, compensa de fato. É que eu falo, questão de aberturas, né? Uma boa estrutura, essa estrutura hoje em dia, muitas vezes o pessoal fala, madeira, vidro é perigoso. Esses vidros que tem hoje em dia, com essa estrutura de alumínio que não deixa a ponta exposta, do blindex e tudo mais, muito mais seguro que muita porta de metal, de madeira, né? Tá, porque a resistência do vidro e essa estrutura, porque o que pega no blindex, a hora que a pontinha tá aparecendo, ele mexe. A hora que tá tudo encastilhado. Uma fechadura legal é muito difícil. Muito mais tranquilo do que essas portas de madeira aí. Você falando isso, a gente tem um cliente que entrar na casa dele por uma porta de madeira e não pelas portas de vidro. Eu ia falar, eu tô esperando aqui, eu posso falar da minha? Lá em casa não deram conta de abrir essa esquadria não, arrombaram a porta de madeira mesmo. E eu não sabia, né? Pô, a fechadura que vocês colocam lá é... O cara do seguro ainda falou, essa daqui eles não abrem mesmo não. Tem material muito bom. Tem. Mas às vezes o que acontece? O pessoal na hora de... A empresa de fazer o orçamento, né? Para ganhar o orçamento... Não é passado isso pro cliente, vai no mais barato, né? Ou até critica o do concorrente, né? Falando que não tem importância, que é tudo igual. Enfim, é isso aí. Né? Mas aí é onde entra a forma de apresentar o produto. Sim. O conhecimento, aquela paciência e outra coisa, principalmente quando a gente vem com algum produto que é muito novo para o mercado, como você falou, tem uma série de coisas que o seguro cobre que as pessoas nem sabem. Tá? Quando vem essas situações, seja numa estrutura de porta, de fechadura que for, tem que gastar aquela energia, mostrar a diferença. Muitas vezes quebrar aqueles paradigmas, mas a vida inteira eu tive isso, nunca tive problema, tá aí mostrando, na prática, ter aquele showroomzinho lá para mostrar, ter o material, é isso aqui que eu tô colocando, tá? Pede para o concorrente vir te apresentar, tá? Se não faz aquilo lá, pega, vem conhecer minha estrutura aqui que eu tenho para te atender. Eu já posso devolver as fechaduras para vocês usarem de propaganda. Então, ó, já fez a história, mostrei lá. Eu não sabia, a fechadura que eles colocam é um tarugo assim, os caras não conseguiram. Maciça, inteira. Ela só torceu, eles não conseguiram estourar não, cara. E a outra da porta que era normal, abaram tudo. É isso aí. E me fala uma coisa, pra nós assim, tem alguma coisa, seguro de obra, existe, não existe? Roberta, existe, eu tentei trabalhar uma vez aqui, mas é uma coisa, é o que o Marquinhos acabou de falar, né, aquela coisa, mas nunca tive problema, e eu tentei trabalhar uma época com parte de engenheiros, construtoras, tudo, que tem o RC da obra que cobre assim danos de naturais, tá lá um pedreiro, um servente caiu, machucou até a ponto de morte, o seguro cobre, você consegue moldar, um orçamento bem detalhado, né, pra gente montar uma pólice de RC Obras, e tem o RC Engenharia, que o RC Engenharia é para erro de projeto, é mais para o engenheiro, para o arquiteto e para a construtora. Para depois, na hora que a obra ficar pronta, algum problema que vier a ter por erro de construção de projeto, a seguradora é um produto bem específico, é aquele produto que você escolhe, você escuta toda hora, mas nunca tive problema. E até na época que quando eu estava trabalhando, né, a venda desses seguros, teve um problema numa obra aqui em Rio Pardo, que o cara caiu, acho que era 2 andares, caiu de cima do teto da casa, né? Então deu quase 3 andares e ficou uns dias hospitalizado. E aí na época eu comentei, né, com o pessoal da seguradora, aconteceu aqui, não, agora que eu falei, cara,
E eu falei, complicado trabalhar em cima da desgraça dos outros, né? Vamos falar assim. E aí eu peguei e falei, eu vou tirar o pé, porque eu trabalhei uns meses tentando vender e o pessoal, não comia, muito barato, cara. Eu fiz um aqui pra uma obra, eu acho que a obra na época, eu vou chutar aqui. Acho que era coisa de 3 milhões a obra. Deu R$1.800 seguro. Você tá brincando, e do assim, RC Obra. mesmo assim não é feito. Pra acidente, pra acidente, isso é muito tempestade, importante, não sei o quê. As construtoras mais organizadas, eles... Isso, Fazem. as grandes, né? porque... Tanto que foi isso aí. Essa obra que eu fiz, Esse veio uma pessoal- construtora de fora pra fazer um predinho de apartamento. E aí pediu pro proprietário fazer, e o cara era meu amigo, a gente fez, e aí foi quando eu falei, muito barato, né? E aí comecei a ir atrás, mas aí acabou não encaixando, mas existe. Tem esse seguro pra Acidente de obra. trabalho dentro da obra são as coisas que mais acontecem. É. E tem ocorrido Não. muito furto, né? A Furto. gente tem a tecnologia que tem vindo aí, a gente tem conseguido ajudar o pessoal de obra. Porque antes, coloca o container lá e tudo bem. Agora tá arrumando container e tudo mais, tal. Então o pessoal tá passando Olha que o apertado. container é uma coisa bem robusta, hein? E hoje, com o advento dessas novas tecnologias, a comunicação, o sistema de alarme por chip de celular, né? Sistema de dados ou pela internet, então você consegue, na obra, hoje em dia, dependendo da obra, você coloca algumas câmeras, coloca uma internet no local, o sistema de alarme comunica também por essa internet. Então, vem algumas soluções, porque de fato, mesmo aqui em São José do Pardo, tem ocorrido problema assim de como acidente de trabalho, tem certeza que continua acontecendo, porque isso aí é de praxe, dificilmente uma obra de um ano não tem algum probleminha, nem se for uma marretada no dedo ali, que o cara fica 3, 4 dias na casa dele com o dedo quebrado lá, assim como furto, né? E o que ocorre? Às vezes o cara vai ali e tira uma pecinha do local ali, o atraso que dá na obra para refazer ou para ajustar aquilo ali é muito grande. Verdade. Então o pessoal tem procurado algumas soluções, né? Mas normalmente é aquilo, são pessoas que já passaram por algum problema, que tem mais experiência no mercado, que já vai lá e procura essa solução. Isso aí. É isso aí. Bom, e aí é isso que a gente está tentando fazer, trazer um pouco de conhecimento para o pessoal que está em casa, mostrando, né, os nossos aprendizados, o nosso dia a dia e conhecimento de vocês, especialistas aí, para que as pessoas passem por menos perrengues, né, Marquinhos? Mas faz parte do crescimento, né? Eu anotei um ponto aqui, até que eu ia falar, a gente puxou o assunto que eu coloquei aqui também, que eu achei bem legal pra gente falar. Sempre que você tem o seguro residencial em casa, caso você for fazer uma reforma, qualquer tipo de manutenção que envolva, né, construção, é um risco excluído, a cobertura do seguro cessa na hora, tá? Só para o pessoal ficar sabendo disso. Toda vez que a casa entra em obras, a apólice de seguro cessa a validade dela. Isso é bem legal para falar. Aí tem que ser refeito um novo seguro. Na verdade, você tem que comunicar. Aí tem companhia que, tá em obras, ok. Tem companhia que não, a gente não aceita. Caramba. Então, isso é muito nesse importante período você não vai ter frisar. seguro. Então, isso é bem legal falar. Porque muda, né? A rotina, muda Porque toda a eu vou dar um estrutura, exemplo, todas as coisas. vamos dizer, uma da casa casa. que tem esquadria. Uma coisa é acidente doméstico ou acidente externo. Agora, peraí, você tá com um pedreiro lá mexendo em alguma coisa, o cara pega, quebrou a tua esquadria. Não tem cobertura, entendeu? Entendi. Porque é uma manutenção que está sendo feita na casa. O cara tá em obra, em residência, geralmente quando tá em obra, pedreiro, os ajudantes, eletricista, serralheiro, enfim, todo mundo. A casa fica o dia inteiro aberta, né? É tudo esses É detalhes. porta, portão, entrando e saindo com material, né? Então é complicado. Então, É isso aí. Que bacana. Bom ponto, Maurício, Legal. para o pessoal tá atento aí. Quem tiver seguro, gente, fica atento aí. Se tiver em obra, Se não tiver, liga pra gente. procura uma ou procura a Grifes, né? É isso aí. A Mega. A Mega para você poder estar sempre Seguro. seguro, né? Seguro. Seguro e protegido. Simples, E protegido, é é isso aí. Bom, pessoal, nas próximas a gente vai continuar explorando segurança, a gente vai trazer também sobre segurança estrutural, segurança de mão de obra, a gente vai trazer um pouquinho de tendência, a gente vai falar de inovação, qualidade, e tem muito assunto vindo por aí, por isso não fique fora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que vem por aí, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada mesmo de vocês terem vindo, Mal, obrigada, Marquinhos, Legal. obrigada. Conta com a Obrigada por gente. ter vindo Obrigado, aí. obrigado, Marcos. Obrigado, Maurício.
Obrigado pelo papo. Que é isso, eu Só queria bem agradecer e parabenizar pela iniciativa, que é muito legal estar aqui, muito legal falar desse assunto. A gente conversou bastante, né, durante a minha obra. Roberto foi um psicólogo pra mim. Eu tive umas 2 consultas com ela. O Roberto chegava cedo lá. Essa parte também. Chegava cedo, tá tranquilo aí, tomando um café, sentava na sala dela. Meu Deus. Mas parabéns, cara. Um trabalho muito legal. No contrato. Se tiver atendimento psicológico, vai ser um pouco mais caro. Mais 10%. Ou se não, direito de uma consulta no mês. No mês você tem direito a chorar aqui as pitangas. O resumo é esse, né? Procure sempre, certo, uma pessoa especializada para executar qualquer tipo de serviço. Qualquer tipo de serviço. Não, que você pode até errar, mas você vai errar menos do que se aventurar aí por um caminho que você não conhece e não tem informação suficiente para saber qual vai ser o resultado dele. Marquinhos, obrigadão, muito gente, obrigado. valeu aí. E na obra é o verdadeiro lugar que te prova que o barato sai caro, né? O barato sai caro, né? É verdade. Isso aí, como um seguro, como uma segurança eletrônica, na verdade, como um veículo também, né? Isso aí. Gente, muito obrigado. Gente, valeu. Que isso, obrigado a vocês, bom demais. Obrigada. Pessoal, então a gente se vê na próxima. Eu reforço aqui o agradecimento para a Norte Studio, para a Insert Coin Jogos, que está nos dando super suporte. E fique ligado aí que vem mais, tá? Obrigado, Abraços, Bruno. beijos. Obrigado, Rafa. Um abraço. Valeu, gente. Abraços, beijos e até a próxima.